iniciou ontem a sua campanha de valorização do primeiro ciclo do ensino básico com uma conferência de imprensa em Matosinhos. Nós estamos hoje na Escola de São João, em Ovar, numa recolha de depoimentos e temos a preocupação aqui no Distrito de Aveiro de recolher depoimentos numa escola de cidade, esta aqui em São João de Ovar, mas também num outro agrupamento, do interior, no agrupamento de Escariz, que pertence ao Concelho de Arouca. Portanto, e é isso que hoje vamos fazer aqui, recolher o depoimento da professora Manuela Bornes, e a questão que eu começava por colocar era esta, precisamente. Turmas de 26 alunos, já sabemos que é aquilo que estão dentro do que a lei impõe. Que problemas criam? Quais são as características, digamos, destas turmas de 26 alunos, tendo em conta o professorado, se quisermos colocar assim, que temos aqui nesta escola em concreto? É assim, formar turmas de 26 alunos, por exemplo, com um primeiro ano de escolaridade, ou com um segundo ano de escolaridade, como acontece nesta escola, com professores a fazerem 60 anos este ano, pode-se dizer que é um crime. Ou então responde aos objetivos de quem faz isto, não é? Porque se de facto as pessoas querem uma escola que dê resposta unicamente ao mercado de trabalho, não uma escola que esteja voltada para o desenvolvimento humano, para a felicidade das pessoas, para a sustentabilidade do planeta, mas só para responder ao mercado de trabalho. A minha turma em particular é constituída por 18 alunos, mas eu acho que mais importante do que atendermos à constituição das turmas é atendermos às características dos alunos. Ou seja, uma turma com 18 alunos poderá ser grande, tendo em conta as dificuldades que esses alunos apresentem, ou ser pequena, ou seja, poderá até ter um maior número de alunos. Portanto, eu acho que devemos ter em conta na constituição das turmas essas características que os alunos têm. Esta turma tem características, a minha em particular tem características particulares, que é o facto de ter 2 anos de escolaridade e ainda ter uma criança com necessidades educativas especiais. É uma turma que apresenta algumas dificuldades, alunos que apresentam dificuldades, e portanto, tendo os 2 níveis de escolaridade numa única turma, mais um aluno com necessidades educativas especiais, torna a questão pedagógica difícil, ou seja, surgem uma série de questões que não são fáceis de resolver. E isto porque existe uma questão fundamental no meio disto tudo em relação à constituição de turmas e nesta em particular, que é o facto dos programas serem extremamente extensos, na minha opinião, e eu julgo que a nível do primeiro ciclo é generalizada essa ideia de que os programas são muito extensos, nomeadamente a matemática. Que seleciona alunos, que deixa avançar os que de facto são capazes e que atira para as margens do sistema aqueles que são menos capazes. E nós sabemos que os que são menos capazes são aqueles que pertencem a estratos mais desfavorecidos, são socialmente mais desfavorecidos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma escola que responda a todos os alunos. Ora, quando nós temos crianças com 6, 7 anos que entram na escola, algumas não sabem falar. Temos 26 alunos numa turma e sabemos que eles têm que aprender a ler e escrever. Questões no programa atual, que têm a ver com o tamanho dos programas, que têm a ver com a complexidade dos programas, nomeadamente a matemática. No português também existem algumas questões, como por exemplo a velocidade de leitura, que a maior parte dos alunos não atinge as metas curriculares definidas. E portanto, havendo uma turma com 2 anos de escolaridade e com dificuldades de aprendizagem, isto torna-se tudo muito difícil. Estamos a falar também de alunos pequenos, em que se nós utilizarmos, por exemplo, a escola felizmente tem um quadro interativo, tem vários recursos que são utilizados. Entre a espada e a parede. Isto é um sufoco para os professores. Pois, torna-se impossível fazer qualquer tipo ter de uma abordagem turma individualizada perante a e não só. Nós sabemos que o sistema aquilo que valoriza são as ciências exatas, é a matemática, é o português, é isso que é avaliado. Mas sabemos que o mundo precisa muito mais do que isso. As áreas artísticas estão completamente postas de parte. Os currículos são enormes. Nós não temos tempo para responder ao currículo.
resolvermos esta questão. O diretor há pouco referia que deveria existir condições para que se pudessem fazer mesmo turmas mais pequenas, até do que o permite. E alguns termos turmas mais demanda, mais um ano de escolaridade na mesma sala, as turmas mistas, que para nós é um problema terrível, mesmo tendo apoio educativo que este ano também temos, felizmente, o ano passado mais uma vez não tínhamos, mas este ano temos apoio educativo, mesmo assim, turmas mistas com mais demandas de escolaridade dentro de uma sala de aula, ainda por cima com alunos de necessidades educativas especiais, alunos com graves dificuldades de aprendizagem que não entram na educação especial, para nós é um grave problema. Aliás, eu penso que é para este agrupamento e para os restantes agrupamentos do país. Sim. E como é que acha que essa situação, do ponto de vista digamos, da organização pedagógica, se podia resolver ou minorar os impactos negativos? Eu sei que isto aqui fica muito, mas muito caro. Assim, às vezes temos de ser um bocado frios com isto, mas assim, efetivamente fica caro, mas para termos uma aprendizagem dos alunos perto do ótimo, deveríamos ter turmas mais reduzidas com ano único. É mais caro, é sim senhora, mas possivelmente as aprendizagens seriam. Eu acho que os agrupamentos, não só neste tipo de meios, mas eu acho que dentro dos agrupamentos devia haver a possibilidade dos agrupamentos terem alguma autonomia para definir os números de turmas. Bem sei que existem questões de ordem financeira que depois vão estar em cima da mesa nessas questões. Sabemos que se calhar teriam sido afetados mais recursos humanos, mas também temos de pensar que em termos de futuro, se calhar iríamos recuperar esse investimento com o facto dos alunos aprenderem de uma maneira mais fácil, como é evidente, estão num grupo mais pequeno, as soluções seriam mais rápidas, com um acompanhamento mais individualizado. Por outro lado, ainda voltando à questão financeira, que é uma questão sempre que está em cima da mesa, eu acho que devia ser dada alguma autonomia em forma de lei aos agrupamentos para que eles pudessem gerir uma espécie de bolsa de professores e poderem eles definir quais as turmas que deveriam ter menos alunos e que, de facto, o conselho pedagógico, pronunciando os professores, ouvindo os professores, segundo as características dos alunos, permitir que algumas turmas, se calhar, pudessem ter menos alunos e até, se calhar, outros grupos com outras características e que tenham mais, digamos assim, que tenham uma progressão mais rápida, pudessem até ser maiores. Eu não digo com isto que não se deva estabelecer um máximo e um mínimo para isto, mas que de facto havia de haver alguma autonomia dos agrupamentos para definirem este tipo de meios urbanos, em que as escolas são todas próximas umas das outras. Isso é terrivelmente simples de fazer. Basta movimentar as escolas, os alunos de um sítio para o outro, e a coisa é pacífica. Estou-me a lembrar, por exemplo, São João da Madeira, que as escolas são todas próximas umas das outras, basta movimentar os alunos de uma escola para outra e isso é pacífico. Aqui, obrigar os alunos a deslocar-se 5, 10 ou 15 km para ir de uma escola para outra. Políticas, porque, de outro modo, é muito complexo trabalhar no primeiro ciclo e depois tudo isto, estamos no período inicial das aprendizagens, tudo isto vai se refletir mais tarde. E muitas vezes aquilo que é poupado nesta altura, muitas vezes depois os alunos acabam por ter reprovações, acabam por ter-se afetar outros recursos mais tarde, noutros anos de qualidade. Portanto, eu acho que a questão fundamental passaria por uma maior autonomia dos agrupamentos e definir os alunos que temos dentro da turma. Porque dizer há um ano de escolaridade, é só um ano de escolaridade. Isso é assim, é só um ano de escolaridade. Mas dentro de um ano de escolaridade com 26 alunos, há uma diversidade enorme e o professor tem que dar resposta a essa diversidade. E os ritmos de aprendizagem. E a diferentes ritmos de aprendizagem. Porque é assim, os professores sempre têm que dar resposta.
Os professores não estão aqui a dar resposta apenas à questão do jogo. Como é que joga esta questão das necessidades especiais destes alunos com a dimensão da turma e com a existência ou não de turmas com mais de um ano de escolaridade? Qual é a opinião que tem e os constrangimentos que existem? Isto nem sempre são fáceis, porque as coisas nem sempre são fáceis, mas existe uma vontade contínua e clara de integrar estes miúdos, e eu acho que isto é uma questão muito importante, porque eu acho que integrando estas crianças nas turmas regulares, não pensemos que isto é uma coisa simples, mas ganham os alunos, os outros alunos, e ganham as crianças. É um sucesso na vida amanhã. E, portanto, o primeiro e segundo ano de escolaridade, que têm altos níveis de sucesso a nível nacional, tem que se olhar para estes 2 anos de uma maneira diferente. E penso que num terceiro ou num quarto ano até seria aceitável turmas maiores. Mas num primeiro e num segundo ano de escolaridade, quando as crianças estão a aprender a ler e a escrever, é necessário ter turmas menos muito menores, com um número muito mais reduzido. Muito bem, muito obrigado pelo seu contributo e continuação de um bom trabalho. Mas há depois, digamos, uma outra realidade, que é a realidade das escolas mais periféricas, em que muitas vezes até a turma, sendo mais pequena, tem vários anos de escolaridade. Portanto, já há pouco referi a isso, mas gostava de lhe perguntar mais concretamente, até porque sabendo que foi um dos últimos professores a abandonar a Serra e as escolas da Serra, como é que acha que esta questão, como é que se consegue, digamos assim, colocar o elemento pedagógico acima dos outros? Eu entendo que, de facto, justificava-se encerrar algumas escolas em alguns locais, mas outras não. O que se fez foi estabelecer um número padrão, e muitas vezes nem respeitando esse número padrão, e ir encerrando escolas um pouco por todo o país, em qualquer local, não correspondendo àquele número, as escolas encerraram. Com o argumento de que as crianças não seriam sociabilizadas convenientemente, que elas estariam extremamente isoladas, que não teriam condições. Agora nós temos de pensar numa coisa, no seguinte, muitas vezes ouvem-se algumas opiniões que parecem lógicas, que isto parece uma coisa lógica, mas nós temos de pensar no seguinte, uma criança deve ser só sociabilizada dentro de uma escola, entre 4 muros, que é o que as escolas estão-se a tornar extremamente fechadas às comunidades, ou uma criança deve ser sociabilizada no meio de onde ela é proveniente. E estamos a falar de zonas rurais com características muito vincadas, com uma cultura muito vincada, muitas vezes com resquícios de uma cultura milenar, de cultura agropastoril. Estamos a falar mesmo de zonas serranas. As crianças estão habituadas tanto a lidar com animais, com pessoas, há muitos idosos, essas pessoas têm uma tradição oral, e nós o que estamos a fazer é isolar completamente essas crianças e a colocá-las, muitas vezes na sede do concelho, durante horas, transportando-as em autocarros e fechando-as em 4 paredes, com o currículo como ele está. Eu pergunto se, de facto, isto é socialização, ou se estamos a formatar toda a gente da mesma forma, esquecendo-nos completamente dos outros valores. Isto as populações têm, como se sabe, têm uma grande resistência a que isto aconteça, as escolas dizem, e não é por acaso, porque as pessoas percebem que aquela aldeia onde cresceram, sem crianças, e mesmo a cultura deles, não é preciso ser erudito para perceber-se que se tem uma forma de viver e de compreender o mundo, que isso vai ser destruído. Não havendo crianças, se as crianças vão para a vila, a tentação será, elas não vão aprender nada, elas não vão saber como é que se pastoreia, elas não vão aprender como é que se faz o queijo, elas não vão perceber todas as pequenas coisas que têm a ver com a criança na própria comunidade. E, portanto, eu acho que o encerramento das escolas, e aqui em Arouca, no caso de Arouca, eu acho que isso devia ter sido intenção, por exemplo, aqui no caso específico, devia ter sido mantida uma escola na Serra da Freita, e nessa zona, numa zona como essa, devia obrigatoriamente ter uma escola, e não se devia atender ao número de alunos. E, portanto, as turmas deviam ser pequenas, mas apesar disso, sendo pequenas,
eu acho que teria mais vantagens em manter a escola naquele local. Bem sei que é um investimento, mas eu não compreendo que crianças que sejam deslocadas horas de autocarro para uma série de concelhos, sejam todas colocadas numa escola que tenham uma educação perfeitamente padronizada, como eu disse, com um currículo extremamente extenso, tenham grandes vantagens nisso. E a questão pedagógica devia ter sido atendida e devia-se ter refletido sobre isto tudo. Nem sempre foi, e eu pensei que é mais fácil, e muitas vezes esse argumento de que as crianças não são socializadas, que lá está a criança, coitadinha, né? Porque isso é uma ideia também de um bocado de menosprezo das populações rurais. Porque as populações rurais nem são coitadinhos, nem são nenhuns, digamos, entre aspas, atrasadinhos, são pessoas com uma cultura muito própria, uma forma de ver o mundo, que sobreviveram durante milénios daquela forma, que sabemos que o mundo agora está diferente e que nós não podemos ignorar as tecnologias, mas era possível conciliar isto. E eu acho que isto nem sempre foi atendido. Muito obrigado por ter prestado este depoimento à campanha da FENPROF. Ficámos com um olhar diverso da periferia relativamente a esta questão da dimensão das turmas e da necessidade de considerar critérios pedagógicos na sua constituição que tenham também em conta as características dos alunos, do meio em que nos enquadramos. A campanha vai prosseguir, este roteiro pelo primeiro ciclo, pela nossa parte, concluímos aqui este trabalho em chave Agrupamento Escariz Arouca.